Gravar. Pronto. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Todos jóia? Beleza, beleza. A gente vai retomar, então, aí, jóia. Quem que é? Ô, Letícia, tudo jóia? Como é que você tá? Saudades de vocês, pô. Saudades de vê-los mesmo, de estar com vocês. Tá? Bom, a gente, na aula passada, falou um pouquinho sobre duas coisas importantes. Primeiro, o conceito de resistência elétrica e depois a ideia de resistor. Né? Eu pus um resumo da aula passada aqui na lousa para a gente recordar algumas coisinhas. Então, primeiro, é preciso fazer uma distinção entre resistência e resistor. Tá? As pessoas confundem. Então, o cara fala assim, queimou a resistência do chuveiro. Queimou a resistência do chuveiro não faz sentido. Pode ter queimado o resistor do chuveiro. O resistor é um aparelho elétrico. Resistência é uma grandeza associada a esse aparelho. Tá? Tudo bem? Então, as pessoas confundem, a gente precisa tomar cuidado para não escrever bobaginha na prova, principalmente se você tiver que passar por alguma prova discursiva, cuidado com o que você escreve, tá? Porque a examinadora, ela tem que fazer diferenciação entre milhares de candidatos. Então, às vezes, a banca pega no pé por conceitos. Tá bom? Resistência elétrica é uma característica de qualquer aparelho elétrico. Todo aparelho elétrico que é submetido a uma certa VDP acaba trabalhando com uma certa corrente elétrica. Tá? Então, se tem uma DDP e uma corrente elétrica formada, o aparelho elétrico apresenta uma resistência elétrica. Essa resistência é definida como a relação entre a DDP e a intensidade da corrente. Tá certo? Eu até esqueci de anotar aqui, resistência elétrica se mede em que mesmo? Ai, caiu aqui. Ohms. Ohms, certo? Ohm é a mesma coisa que volts por Ampere. ampere. Tá bom? E isso eu quero que você pense sempre. Porque a hora que você determina qual o valor da resistência do equipamento, aí você vai lá e fala, a resistência do equipamento é 500 ohms. Para a maioria das pessoas, isso não significa absolutamente nada. Porque elas não entendem o que é 500 ohms. 500 ohms significa 500 volts por ampere. Certo? Ou seja, para você ter uma corrente de 1 ampere nesse aparelho, você precisa de 500 volts de DDP. Tá certo? Então, a resistência elétrica indica para mim quantos volts eu vou precisar aplicar nesse aparelho para obter cada ampere de corrente elétrica. Tá certo? Tudo bem? Então, esse é o conceito de resistência, se aplica a todos os aparelhos elétricos. Agora, existem aqueles aparelhos elétricos que são chamados de resistores. O resistor é um aparelho elétrico cuja única função no circuito é consumir energia elétrica e devolver energia térmica. Tudo bem? Então, o cara consome energia elétrica e esquenta, dissipa essa energia para o ambiente na forma de calor. A gente tem vários aparelhos elétricos que têm essa característica, né? Por exemplo, isso, tem esse, o outro e aquele. Vamos lá, dá um exemplo aí para mim. Ferro? Aparelho elétrico que é resistor. Fala. O ferro não é, né? Quem falou, Ana? Aninha? Não, é porque tem no chuveiro. Sei que tem Não, no Aninha, chuveiro. você, né? Estava tentando Sim. reconhecer. Você falou ferro? Uhum. Ferro de passar roupa, certo? Uhum. Isso mesmo. O ferro de passar roupa, muito bem. Quem mais? Luzes incandescentes? Luz, lâmpada incandescente, que ninguém mais fabrica, graças a Deus, né? Sim. Tá certo? Bom, mas durou assim um monte, né? Desde a criação da lâmpada de filamento até ela ser abolida, passou muito tempo em que nós estávamos retirando recursos da natureza para gerar energia elétrica para jogar fora. Isso foi um absurdo. Existem algumas coisas na história do desenvolvimento tecnológico da humanidade que são altamente questionáveis. Tá? Por que uma lâmpada de filamento durou tanto tempo? Tá? Mas ela é muito útil para a enfermagem, porque
quando você faz um curativo com uma temperatura igual à temperatura do ser humano, isso tem uma possibilidade de cicatrização muito mais rápida. Olha que legal isso. E a gente montava pequenas estufas com a lâmpada, porque você não tem outro jeito. O soro é plástico a embalagem. Sim. Então não tem como você esquentar. Nossa, que legal, Isa. Gostei do exemplo. Sim. Ótimo, tá? A outra opção é um micro-ondas. Só que imagina num hospital para esquentar zilhões de soro. O risco de você errar a regulagem do micro-ondas e de perder tudo. Ter que começar tudo do zero. É verdade. Então, lâmpadas de filamento, elas não são questionáveis como tecnologia. O uso delas aqui foi bastante questionável. Existem até algumas lâmpadas de filamento que trabalham na faixa do infravermelho, que também é útil na medicina, né? Essas lâmpadas de infravermelho são maravilhosas. É verdade. Mas o uso comum, o uso dentro de casa, por exemplo, das lâmpadas incandescentes é um absurdo. Um absurdo. Só para você ter uma ideia, eu tenho lâmpadas aqui no meu escritório de 8 watts. 8 watts é consumir 8 joules por segundo. Se eu quisesse o mesmo efeito com as incandescentes, eu teria lâmpadas de 60 watts. Tá? Para produzir o mesmo aclaramento. Beleza? Então é isso. Ferro de passar roupa, forno elétrico, chuveiro elétrico, qualquer tipo de aquecedor elétrico é baseado em resistores. Legal? Então, a função do resistor é única e especificamente consumir energia elétrica e dissipá-la na forma de calor. Tudo bem? Agora, quando o Ohm definiu o conceito de resistor, ele imaginava que para estes aparelhos a resistência elétrica era um fator constante. Pelo menos nas experiências que ele realizou, ele encontrou algumas ligas metálicas cuja resistência elétrica era invariável, ou parecia invariável. Para a maioria dos aparelhos, essa relação não é constante, tá? Para a maioria dos aparelhos, a corrente elétrica depende da temperatura, depende da DDP a qual o cara é submetido, etc. Mas o Ohm achou que existiam ligas metálicas cuja resistência elétrica era constante. Então, o Ohm chamou essas ligas metálicas de resistores. Tá? E, para estas ligas metálicas, ele definiu uma relação que é conhecida hoje como a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Com certeza, se você já estudou eletricidade, essa daqui você sabe, né? Resistor, U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Tá? Isso aqui poderia ser chamado de equação característica dos resistores. Tá, mas aí você pode me perguntar o seguinte, professor, isso aqui que você pôs aqui embaixo e isso aqui em cima, não é a mesma coisa? Tá? Então, olhando para a expressão, no sentido matemático, parece sim. Parece só que eu peguei esta relação, passei a corrente elétrica para o outro lado e escrevi ela assim. Tá? Mas, na realidade, a significação aqui é outra. Tá? Quando o Ohm escreveu para resistores a primeira lei de Ohm, ele estava supondo que este fator R era constante. Ok? Então, se ele supõe que o R é um fator constante, e escreve U igual a R vezes I, ele está me dizendo que em resistores, DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, se o cara é resistor, dobrando a DDP tem que dobrar a corrente. Triplicando a DDP, triplica a corrente e assim por diante. Se a DDP for zero, não tem corrente. Tá? Basicamente é isso que ele estava dizendo, que para resistores, a relação entre DDP e corrente é uma relação linear. Ou seja, se eu representar isso num gráfico DDP em função de corrente, a relação vai ser representada por uma linha reta passando pela origem. Tá legal? Então, esta curva representa o comportamento de alguém que tem a resistência elétrica constante. Essa curva representa o comportamento do resistor. Então, eu vou chamar isso daqui de curva característica do resistor. Às vezes, no enunciado da questão, o cara não me diz quem é o aparelho elétrico, ele apenas diz assim, um determinado aparelho elétrico se comporta segundo o gráfico. Você botar esse gráfico,
linha reta passando pela origem, você já sabe, resistor pode aplicar com certeza a primeira lei de Ohm para ele. U igual a R vezes I. Ele tem resistência elétrica constante. Tá legal? Bom, algumas pessoas costumam dizer que resistor é qualquer aparelho que sirva para consumir energia elétrica e dissipar energia na forma de calor. E aí, alguns desses aparelhos têm resistência variável. Então, alguns autores fazem assim, eles chamam os aparelhos que dissipam energia elétrica na forma de calor de resistor, para todos eles, tá? E aquele que obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, tem R constante, ele chama de resistor ômico, tá? E o outro resistor, que não tem resistência constante, ele chama de resistor não ômico. Então, tem essa confusão de nomenclatura, tá? O Ohm pensava que resistor tinha resistência elétrica constante, tá? Agora o pessoal fala, não, resistor é o cara que consome energia elétrica e dissipa calor. Tá legal? Então, se no enunciado da questão vier escrito assim, um resistor, não sei das coisas, o cara não fala mais nada, considere que para ele vale a primeira lei de Ohm e que a resistência dele é constante. Tá? Agora, se o cara vier com uma história assim, um resistor não ômico, não sei o que, tá, não ômico, então é um resistor cuja resistência varia. Na realidade, para qualquer aparelho elétrico, resistência varia. Tá ok? Para qualquer aparelho elétrico. Só que, em determinadas circunstâncias, a resistência pode se manter constante. Então, manter constante durante um certo período, eu digo que ele se comportou como um resistor ômico. Tá? Por exemplo, fio condutor. Fio condutor é assim. Tá? Você submete uma VDP, forma uma corrente elétrica. Com o passar do tempo, o fio vai esquentando. E conforme o fio vai esquentando, a corrente elétrica vai diminuindo. Ou seja, a resistência do fio vai aumentando enquanto ele esquenta. Só que chega uma hora que ele está numa determinada temperatura, tá, em que a taxa de energia elétrica que ele consome é igual à taxa de calor que ele dissipa para o ambiente. Aí a temperatura para de subir. E ele atinge aquilo que a gente chama de regime permanente. A partir daí, o cara trabalha com resistência constante. Então, quando eu considerar que o cara é um resistor, ou o fio é um resistor, eu penso que ele está trabalhando em regime permanente. Joia? Tudo bem? Até aqui, sim ou não? Sim? Professor, pera um momento, rapidinho. Então, tipo, ele pode ter uma resistência variável até um determinado momento e depois ele fica com resistência constante, dependendo do material? Sim. Tá? Normalmente é o que acontece. Quando você liga uma corrente elétrica no circuito, quando você estabelece uma VDP, forma-se uma corrente que é variável no início, até que se atinja um regime permanente. A hora que tiver tudo no regime permanente, a resistência elétrica do cara permanece constante. Tá? Então, tipo, a primeira lei de Ohm é mais uma coisa ideal que não necessariamente existe, né? Sim. Tá. Beleza. Tá? A primeira lei de Ohm é ideal mesmo. Não existe nenhum tipo de condutor cuja resistência de fato seja constante. Tá bom? Também falamos um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. Né? Eu disse para você que o Ohm percebeu que a resistência elétrica dos condutores dependia das características do condutor. Tá? Você tem um pedaço de fio cilíndrico, a resistência elétrica desse pedaço de fio depende do comprimento desse condutor, depende da chamada área de secção transversal do condutor. Quer dizer, se você pegar o cilindro e fizer um corte perpendicular ao eixo, tá? Você vai ter aqui uma área de corte, uma área de secção, certo? Bom, a experiência mostra que quanto maior for o comprimento do condutor, maior é a sua resistência elétrica. Tá? Quanto maior for a área de secção do condutor, menor a sua resistência elétrica. E, claro, depende também do tipo de material do condutor. Tá certo? Então, o Ohm, através das suas experiências, estabeleceu que a resistência elétrica de um condutor é um fator que é conhecido como resistividade elétrica do material, vezes o comprimento do condutor dividido pela área de secção. Tá? Então, a resistência elétrica é ρ vezes L sobre A. Legal? Então, você sabe o comprimento do fio, você sabe a área de secção, conhece a resistividade do material, você consegue determinar a resistência elétrica do condutor
sem precisar submeter uma DDP e medir uma corrente. Tá certo? Pelas características do condutor, você consegue determinar a resistência elétrica dele. Tudo bem? Belezinha? Até aqui, tudo em ordem, sim ou não? Fala comigo. Sim, professor. Sim, professor. Então tá. Bom, então voltando aqui, eu falei para você que resistor é o cara que consome energia elétrica e dissipa essa energia na forma de calor, certo? Então, o resistor é um aparelho elétrico que apresenta potência consumida, potência elétrica, e potência dissipada, calor. Mais nada, tá? Então, o princípio de funcionamento do resistor está representado aqui. Bom, mas espera aí, se a potência dissipada, tá? Desculpa, se ele só apresenta potência dissipada, essa potência dissipada tem que ser igual à potência que ele consumiu. O cara não pode fazer desaparecer energia. Também não pode fazer aparecer energia do nada, tá? Então, para um resistor, a potência dissipada tem que ser igual à potência elétrica que ele consumiu. E eu não sei se você lembra quando a gente conversou sobre potência elétrica, que eu disse para você que potência era U vezes I. Lembra disso? Falei, ó, você tem uma DDP, forma uma corrente elétrica, a potência consumida, a potência elétrica, é U vezes I. No caso do resistor, toda essa potência elétrica consumida será dissipada. Então, no caso do resistor, eu posso escrever que a potência dissipada é a própria potência elétrica. Potência dissipada para resistor é U vezes I. Se ele obedece à lei de Ohm, então onde está escrito U, eu poderia colocar R vezes I. E aí dizer que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Certo? Põe R vezes I aqui. R vezes I vezes I. RI ao quadrado. Ou então eu poderia escrever assim, tá? Para um resistor, a corrente elétrica é U sobre R. Se a potência que ele dissipa é U vezes I, no lugar do I eu ponho U sobre R, vai ficar U ao quadrado sobre R. Tá certo? Quer dizer, então essas três expressões me permitem calcular a potência dissipada no resistor, que na realidade é a própria potência elétrica que ele consumiu. Mas fala, professor, mas aí qual delas eu uso? Qualquer uma delas, as três significam a mesma coisa, tá? As três me conduzem ao mesmo resultado. Então eu vou escolher a relação que for mais conveniente. Se eu conheço a DDP e a corrente, eu uso essa daqui. Se eu conheço a DDP e a resistência, eu uso essa daqui. Se eu conheço a DDP e a corrente elétrica, ou desculpa, a resistência e a corrente elétrica, eu uso essa daqui. Tá legal? Então ele vai me dar dois parâmetros e vai me pedir o cálculo da potência. Eu escolho qualquer uma das relações de acordo com o que ele me deu. Tá legal? Belezinha? Tudo bem? Olha aí, rapidinho, fizemos um resumo da coisa, né? Tá certo? Fizemos até a questão número 6, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Aqui 6. Nem tem questão número 6, desculpa. A gente fez até a questão número 3, não foi? Terminamos a 3, se eu não me engano, eu acho. Terminamos a 3. Então vamos fazer essas questões que faltam aqui. Peraí. Deixa eu só criar aqui um... Então, questão número 4. Ele diz assim: lâmpadas incandescentes foram inventadas há cerca de 140 anos, apresentando hoje em dia praticamente as mesmas características físicas dos protótipos iniciais. Esses importantes dispositivos elétricos da vida moderna constituem-se de um filamento metálico envolto por uma cápsula de vidro. Quando o filamento é atravessado por uma corrente elétrica, se aquece e passa a brilhar. Para evitar o desgaste do filamento condutor, o interior da cápsula de vidro é preenchido com um gás inerte, como argônio ou criptônio. Tá? Aí ele mostra para você o desenho da lâmpada e um gráfico, né? Esse gráfico é de quem em função de quem? Dá uma olhadinha, eixo vertical, o que está escrito aí? Temperatura.
Não, vertical não. Não, Vertical tá em resistência. Resistência. É resistividade. Resistividade. Resistividade, que é a Tem um característica metro. do material. Isso, beleza, Aninha. Valeu. Resistividade elétrica do material, certo? E o eixo horizontal está numa escala de temperaturas. Então, o que ele está Certo. querendo dizer para nós, e isso é importante, tá? É que, na realidade, quem varia quando você muda a temperatura do condutor é a resistividade elétrica dele, tá? Então, a resistividade elétrica aumenta com a temperatura. Por isso que eu falei para você agora há pouco, que a resistência elétrica do cara aumenta com a temperatura. Agora, isso é para alguns materiais, tá? Não é para todos. Existem ligas metálicas que funcionam ao contrário, tá? Existem ligas metálicas que quanto mais quente, menor a resistividade elétrica delas. São ligas bem específicas, elas têm aplicações bastante específicas na eletrônica, tá bom? Mas para condutores metálicos em geral, vale essa relação que ele mostrou para você. Aumentou a temperatura, aumenta a resistividade elétrica do material. Beleza? Então vamos lá, página seguinte. Deixa eu ajeitar aqui para mim, peraí. Página seguinte, continuando. O gráfico apresenta o comportamento da resistividade do tungstênio em função da temperatura. Considere uma lâmpada incandescente cujo filamento de tungstênio em funcionamento possui uma secção transversal de 1,6 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados e o comprimento de 2 metros. Calcule qual a resistência elétrica R do filamento de tungstênio quando a lâmpada está operando a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Vamos lá? Então, eu vou esquematizar a resolução e você vai passar para mim os dados, tá bom? Vou só apagar aqui, peraí. Então, vai passando para mim os dados. Desculpa, é a questão número 4, né? Não, exercício 4. Tá, qual é o comprimento desse condutor? Eu tenho memória curta. Lê para mim. 2 metros. 2 metros. Isso. Legal. Qual é a área de secção transversal? 1,6 vezes 10 a menos 2 Milímetros. milímetros. Milímetro quadrado. Certo? Tudo bem? Ele quer saber a resistência elétrica desse condutor, desse filamento, quando ele trabalha na temperatura de 3.000 graus Celsius. Então, eu vou pedir para você olhar na página anterior no gráfico e ver se você consegue reconhecer, tá? A 3.000 graus Celsius, quanto vale a resistividade elétrica do tungstênio? 8 vezes 10 a menos 7. 8 vezes 10 a menos 7. Beleza, amigo. Então, a resistividade do fio, do tungstênio, seria 8 vezes 10 a menos 7. Tem uma unidade de medida aí, está escrito. 8 vezes 10 a menos 7, o quê? Ohms por metro. Ohm. Por metro. Tá. Só uma observação. Quando você fala por ohm por metro... É dividindo. Dividindo, tá? A gente tem mania, né? É porque a gente pensa assim, é ohm multiplicado por metro, tá? Mas Desculpa, aí, Pro. eu vou falar assim, ohm vezes metro, tá bom? Beleza? Então, era aí que o cara estava tentando te derrubar. Porque, na realidade, a gente está te dando o valor da resistividade no sistema internacional, mas a área de secção está em milímetro quadrado. Tá? Então, você não pode esquecer que, já que você vai trabalhar no sistema internacional, você vai ter que converter essa área. Tá? Vamos converter? Cada milímetro quadrado corresponde a quantos metros quadrados? 10 a menos 3. 10 a menos 6.
3 ou 6? 6. É quadrado. É quadrado. Ok? Se fosse de milímetro para metro, seria 10 a menos 3. Mas como é elevado ao quadrado, é 10 a menos 3 ao quadrado. 10 a menos 6. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Vamos ter que multiplicar esse cara por 10 a menos 6 metro quadrado. Tá certo? Legal. Então vamos lá. Calcular a resistência elétrica. R deve ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Resistividade, 8 vezes 10 a menos 7. Vezes comprimento do condutor, 2. Dividido pela área de secção, 1,6. Vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6. Portanto, 10 a menos 8. Tá legal? Tudo bem? Então, só precisa tomar cuidado com isso daqui. Vamos dar uma ajeitada aqui nos números. Por exemplo, ó, 8 dividido por 1,6 dá 5. Certo? Tudo bem? Tá. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 8 dá 10. Então, fica 5 vezes 2 vezes 10, que é igual a 100. Ok? Bom, você se ajeita aí numericamente, tá? Você só não pode esquecer isso daqui. Fazer a conversão da unidade. Beleza? No mais, gente, aplicar a segunda lei de Ohm é simplesmente aplicar a fórmula mesmo, né? Não requer nada assim de especial. Leitura no gráfico para achar a resistividade também é uma coisa simples de fazer. Mas toma muito cuidado sempre que você fizer leitura de gráfico, tá? Olha direitinho o que é que está escrito lá no eixo vertical, o que é que está escrito no eixo horizontal. Verifica quais são as unidades de medida para não comer bola. Às vezes o cara vem rápido demais para cá. Legal, valendo os valores direto, colocando aqui e jogando fora uma questão fácil. Tá? Então, questão número 4 está sob controle? Sim ou não? Sim? Beleza. Vou apagar esse cantinho. Dá uma lida, então, na questão número 5. Leu? Já leu? Vamos fazer junto, então. Questão número 5 diz assim. No comércio, os fios condutores são conhecidos por números de uma determinada escala. A escala mais usada é a AWG. Um fio muito usado em instalações elétricas é o número 12AWG. Sua seção reta tem área S igual a 3,4 milímetros quadrados. Considerando que a resistividade média do cobre a 20 graus Celsius é ρ igual a 1,7 vezes 10 a menos 3, Ohm vezes metro, para que sua resistência elétrica seja igual a 240 ohms, qual deve ser o comprimento do fio 12 de cobre em metros? Tá? Então, eu tenho a resistividade, eu tenho a área de secção transversal, eu quero saber, tenho a resistência elétrica do condutor, eu quero saber qual é o comprimento que ele deve ter. Então, de novo, segunda lei de Ohm, aplicação direta da expressão vai ficar assim. R é igual a ρ vezes L sobre A.
Desculpa, antes da gente botar valor numérico aí nessa brincadeira, o que é que eu estou querendo? O comprimento L. Comprimento L, né? Vamos isolar o L na expansão? Vamos lá? Então, isola o L. Passa o A que está dividindo para cá, vai passar multiplicando. A resistividade que está multiplicando vai passar dividindo. A gente vai obter a expressão assim, ó. O comprimento do fio deve ser a resistência elétrica vezes a área de secção dividido pela resistividade do material. Ok? Agora sim, vamos colocar os valores numéricos. A resistência do fio deve ser 240 ohms. Certo? Fio 12 tem área de secção que ele falou quanto? Vai ser 3,4, 10 a menos 6. Isso, olha só, legal, perfeito. 3,4 vezes 10 a menos 6. Agora a gente não esqueceu de fazer a conversão, né? Dividido então pela resistividade do cobre, que em média 20 graus Celsius é 1,7 vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8. Tá certo? Belezinha? Então tá aí, vamos dar uma ajeitada nos números. Vamos melhorar a coisa para nós. Por exemplo, ó, em cima eu estou multiplicando por 3,4, embaixo estou dividindo por 1,7. Ó, 3,4 é o dobro de 1,7. Ok? Belezinha? Embaixo ficou então 1 vezes 10 a menos 8. Vamos fazer o seguinte, já vamos ajeitar as potências de 10, tá? Eu tenho 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 8. Quanto dá isso? 10 a 8. segunda. 10 a segunda. Isso aí. Então, em cima ficou 2 vezes 240 vezes 10 a segunda. Portanto, o L vai ser 480 vezes 10 a segunda. Tá. Vamos pôr na forma decimal mesmo. 48 mil metros. Olha só que legal. Esse fio 12 de cobre, para ter resistência de 240 ohms, precisa ter 48 quilômetros de comprimento. Ou seja, tá? Fios condutores, fios de instalação elétrica, em geral, têm resistência elétrica muito baixa, por causa da resistividade elétrica desses materiais. Ora, quanto melhor condutor for o material, menor vai ser a resistividade dele. Tá? Então, quando você pega um excelente condutor, ele tem resistividade tão baixa, mas tão baixa, que às vezes para você ter uma resistência elétrica significativa com esse fio condutor, você precisa ter um fio de 1 quilômetro de extensão. Não é o seu caso, não é o caso da sua residência. Tá? Mas, se você pensar bem, é um caso das linhas de transmissão. Claro que lá eles não vão usar fio 12. Seria uma estupidez. Tá certo? Mas não se usa fio 12 por quê? Ué, porque com 48 quilômetros, você já tem 240 ohms de resistência. Ou seja, você dissiparia uma quantidade imensa de energia nas redes de transmissão. Já dissipa, tá? Mas se trabalha com fios com uma bitola muito, muito maior do que essa. Tá certo? A ideia é diminuir a resistência elétrica das linhas de transmissão para minimizar as perdas. Beleza? E aí, galera, tá tudo sob controle, sim ou não? Sim ou não? Sobrevividos? Então tá. Então, vamos conversar um pouquinho. Para que serve mesmo o resistor? Uma perguntinha possível numa prova de vestibular. Em um circuito eletrônico existem vários aparelhos. Os resistores, os capacitores, os... Para que servem os resistores? Dissipar energia elétrica em forma de calor? Ótimo. Isso, tá? Se alguém me pergunta numa prova para que serve resistor, resposta, para dissipar energia. O resistor consome energia elétrica, devolve energia elétrica. Certo? Trabalha com uma certa potência. A questão da potência é interessante, tá? A potência dá uma ideia de rapidez, né? Quanto maior for a potência, mais energia se dissipa por unidade de tempo. Não é verdade?
Como função do cara é dissipar energia na forma de calor, o ideal é que ele tenha uma potência significativa. Tudo bem? Um chuveiro elétrico, por exemplo. Alguém tem ideia de qual é a potência do resistor do chuveiro elétrico, assim, aproximadamente? E aí, ficaram em silêncio? Cadê vocês? Não estou ouvindo o Felipe. Nas casas dos 1000, né? Sei lá. Como Chutando, que é? assim. É alto, é alto, não é? É alto. Alto Deve foi ser uma uns boa 1000. saída, né, David? É. Então, a potência do chuveiro é alta pra caramba. Deve ser Isso, uns 1000, sei lá, chutando, não sei. olha, varia muito do modelo do chuveiro, local onde ele vai utilizar, tá? Mas, por exemplo, eu acho que aqui no mercado eu consigo encontrar chuveiros elétricos de potência 5.500 watts até 8.800 watts. Se eu quiser tomar um banho escaldante, eu compro de 8.800 watts. Tá? São resistores que dissipam uma potência muito, muito alta. Tá? Agora tem um segredo, tá? Eles só conseguem fazer isso porque eles são resfriados por água corrente. Porque senão o bicho ia esquentar tão rápido, mas tão rápido, que ele ia chegar no ponto de fusão rapidíssimo. Por isso que quando o cara vai mexer lá no chuveiro, normalmente o cara fala assim, queimou a resistência do chuveiro. Tá, então, rompeu o resistor. O cara vai ter que tocar o resistor do chuveiro, certo? Então, se o cara não consegue, ele vai lá, tira o copo do chuveiro, expõe o resistor, tira ele fora, compra um lá na esquina e troca aqui, eu mesmo faço. Mas você já fez antes? Você sabe que você precisa tomar cuidado? Porque se você colocar o resistor, encaixar o copo de novo e abrir o registro do chuveiro, você perde esse resistor. Você vai ter que sair para comprar outro. Então, por quê? Porque o copo do chuveiro está vazio. Está vazio. Na hora que você abre o registro, imediatamente liga a corrente elétrica no resistor. Mas o copo está vazio. Em menos de 1 segundo, o bicho vai esquentar tanto que ele chega no ponto de fusão e rompe. Esses resistores trabalham dentro d'água. Trocou o resistor do chuveiro, antes de ligar a chave, você faz o quê? Abre o registro, deixa correr água, até você ter certeza. O copo já deve estar cheio de água. Agora pode ligar, fecha de novo o registro, liga lá o chuveiro e abre de novo o registro. Se você não tomar providência e deixar o copinho primeiro, ele queima rapidíssimo, muito mais rápido do que você gostaria. Tá bom? Às vezes, o cara sai, viaja, você fica muito tempo longe de casa. Sugestão: se ninguém usou essa casa, então, antes de você usar o seu chuveiro elétrico, desliga a chavinha do chuveiro, deixa ele frio mesmo, e abre o chuveiro para encher o copo de novo. Porque a água que estava lá dentro provavelmente evaporou com o tempo. Tá certo? Senão você vai tomar banho frio. Legal. Esse é o chuveiro, né? Agora, quando a gente fala de eletrônica, existem componentes de circuitos eletrônicos que são resistores. A função deles, dissipar excesso de energia do circuito. Então, os resistores comerciais, eles trabalham com potências várias, tá? Mas você tem ideia de qual é a potência do resistor comum? Não? Já te digo, ó. O chuveiro elétrico tem 5.000 watts. O resistor dos circuitos eletrônicos trabalha com 1/8 de watt. 1/8 de watt são 1/8 de joule por segundo. 1/8 de joule por segundo. Mas e se quiser que ele dissipe mais? Ele queima. Para ele dissipar mais, ele vai ter que trabalhar tão quente que ele vai queimar. Então, esses caras aguentam uma potência muito pequenininha. Não, mas isso não dá, porque no meu circuito eu preciso dissipar muito mais. Bom, tem resistores maiores, tá? Tem resistores maiores que dissipam 1/4 de watt. Se você pegar um equipamento de áudio, por exemplo, um amplificador, você vai achar um monte desses caras lá dentro. É muito pouco. Bom, naqueles circuitos mais antigos que tinham válvulas,
você encontrava resistores de meio watt. Isso é ridículo. Mas lá no circuito de áudio você encontra alguns resistores especiais, tá, que são associados, em geral, à saída do equipamento, que trabalham em alta potência. A alta potência deles é 1 watt. Então, esses caras dissipam muito pouco. Mas e se eu quiser dissipar mais? Eu não vou poder fazer com o resistor sozinho. Se eu precisar dissipar mais potência, eu não posso trabalhar com resistor só, eu tenho que trabalhar com vários em conjunto. Se eu preciso dissipar muita potência, eu tenho que ter vários resistores trabalhando juntos. Esse é o motivo pelo qual se faz associação de resistores. Tá ok? Resistores trabalham associados, por quê? Porque, em geral, eles trabalham com baixas potências. Então, se eu quiser mais potência, eu associo os resistores. Beleza? Associar como? De duas maneiras diferentes. Tá? Primeiro, eu posso fazer uma associação em série. Tá. O que caracteriza uma associação em série? Eu ligo um resistor na extremidade do outro, a associação em série fica com essa carinha aqui, ó. Tá? Eu vou emendando um na extremidade do outro. Então, vamos supor que eles tenham resistências R1, R2, R3. Poderia ter mais, tá? Poderia ter um monte de resistores. Mas eu associei esses 3 resistores em série. Agora eu pego este conjunto e ligo aos polos de uma bateria. Eu submeto esse conjunto a uma certa DDP. Tudo bem? Então, tem aqui uma DDP, vamos chamar de 1. Quando eu submeto esse conjunto a uma DDP, forma-se uma corrente elétrica nesse circuito. A corrente elétrica vai sempre do polo positivo para o polo negativo. Por convenção. Tá legal? Bom, quando eu submeto esse conjunto a uma certa DDP, forma uma corrente elétrica nesse circuito, de forma que cada resistor vai estar trabalhando com uma certa corrente. Vou chamar de I1, I2 e 3. Tá, o que caracteriza esse tipo de associação? Bom, quando eu ligo os resistores um na extremidade do outro, eu crio um caminho único para a corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica tem um único caminho, você pode apostar que a corrente do resistor R1 vai ter que ser a mesma do resistor R2, que vai ter que ser a mesma do resistor R3. Se só tem um caminho para a formação da corrente elétrica, a corrente elétrica acaba sendo igual para todos. Tudo bem? Então, o que caracteriza a associação de resistores em série é o fato de que todos trabalham com a mesma corrente elétrica. Vamos por aqui do lado, ó. Isso daqui é importante. Características. Características. Primeiro, a corrente dessa associação é igual à corrente do primeiro resistor, que é igual à corrente do segundo, que é igual à corrente do terceiro, e assim por diante. Ou seja, numa associação em série, todos trabalham com a mesma corrente. Beleza? Essa é a característica principal da associação em série. Professor. Segunda característica. Agora, olha só. Se eu aplicar a lei de Ohm para cada um desses caras, a corrente é igual para todos, mas a resistência elétrica não precisa ser igual. R1, R2 e R3 podem ser valores diferentes. Então, se eu aplicar a lei de Ohm para cada um deles, pode dar uma DDP diferente para cada um. Então, o primeiro resistor estaria trabalhando sobre uma DDP que eu vou chamar de U1. O segundo resistor, sobre uma DDP U2,
o terceiro resistor sobre uma DDP e 3. Cada um deles pode estar trabalhando numa DDP diferente, certo? Mas o conjunto todo tem uma DDP total que vai ser sempre igual à soma das DDPs. Portanto, numa associação em série, a DDP total é igual à DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro. E assim por diante. Tá ok? Putz, cara, isso é fundamental para trabalhar com os circuitos elétricos. Eu preciso me lembrar disso. A associação em série forma caminho único para a corrente elétrica, portanto, a corrente é igual para todos. Tá? Associação em série, a DDP total é sempre igual à soma das DDPs. E aqui é uma observação importante, tá? Eu não estou falando só de resistores. Numa associação em série, sejam quais forem os elementos, a DDP total sempre é a soma das DDPs. Legal? Quer dizer, eu posso pôr outros elementos aí, eu posso pôr capacitor, posso pôr gerador, posso pôr receptor, tá? Não importa quem são os elementos da série. Tá? Em série, a DDP total é a soma das DDPs. Beleza? Sempre. Professor, Fala, gente. eu não sei se eu estou com o conceito errado, mas, por exemplo, eu não entendi por que que a corrente vai ser igual em todos os momentos. Porque, por exemplo, se ele passa de um resistor, teoricamente não teria que dissipar uma quantidade, então seria menor, não? Beleza, boa pergunta, Guilherme. Boa pergunta. As pessoas confundem isso. Tá? Nós estamos falando de coisas, são várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de corrente elétrica, nós estamos falando de carga elétrica, nós estamos falando de energia elétrica. Tudo ao mesmo tempo, certo? Então, as pessoas acabam embolando esse meio de campo. Quando eu falo corrente elétrica é quantidade de carga por unidade de tempo. Então, nós estamos falando de carga elétrica, certo? As cargas elétricas vão percorrer esse circuito. Na realidade, se eu estou falando de elétrons, elas vão do polo negativo para o polo positivo. Mas, tá, vamos supor que fossem cargas positivas, tá? Então, cargas positivas vão percorrer o circuito no sentido da corrente. Agora, veja, isso é uma coisa importante. O número de cargas elétricas que atravessarem este resistor, num certo intervalo de tempo, tem que ser igual ao número de cargas que atravessam esse resistor, e tem que ser igual ao número de cargas que atravessam esse resistor, e assim por diante. Por quê? Eu tenho que ter certeza que se está entrando carga de um lado, está saindo carga do outro. Lembra que uma vez eu fiz uma analogia assim? Eu falei sobre a corrente elétrica, eu falei, imagina que isso é uma mangueira transparente, cheia de bolinhas. Pensa, um tubo transparente preenchido com bolinhas de gude lá dentro, tá? Ó, fechei os dois extremos do tubo, as bolinhas estão lá dentro. Elas não podem sair. Legal? Tá, agora o tubo está aberto. Tudo bem? Já está completamente cheio de bolinha de gude. Eu pego mais uma e coloco aqui. Se eu colocar uma bolinha de gude desse lado, o que acontece do outro lado? Ele estava cheio. Estava completamente cheio. Não quer mais nada. Aí eu pego uma bolinha de gude e venho e enfio nesse extremo. O que acontece do outro lado? Sai uma bolinha de gude. Sai uma. Então, se entrar uma aqui, sai uma ali. Certo? E se eu colocar uma, duas? Do outro lado. Uma, duas. Percebeu? Então, o número de bolinhas que eu coloco do lado de cá por unidade de tempo tem que ser igual ao número de bolinhas que saem do outro lado por unidade de tempo. Se eu colocar aqui 5 bolinhas por segundo, quanto sai do outro lado? 5 bolinhas por segundo. Quanto passa aqui no meio? 5 bolinhas por segundo. E aqui, né, mais ou menos a 3/4, 5 bolinhas por segundo. Em qualquer lugar, 5 bolinhas por segundo. Percebeu? Tá? Então, quando eu penso na corrente elétrica, a corrente elétrica está associada aos elétrons. Tá legal? Se eu colocar 1 trilhão de elétrons do lado de cá, quanto sai do outro lado? 1 trilhão de elétrons. 1 trilhão de elétrons por segundo. 1 trilhão de elétrons por segundo. E aqui no meio? 1 trilhão de elétrons por segundo. Ou seja, corrente elétrica. Tá? A corrente em qualquer ponto desse circuito é a mesma. O número de cargas que entram nesse trecho do circuito por segundo
tem que ser igual ao número de cargas que saem desse trecho por segundo. Por isso que corrente é uma coisa praticamente instantânea, né? Porque se você estabelecer corrente elétrica do lado de cá, tem que estabelecer do outro lado também. Da nossa mangueira, as bolinhas tinham que sair. Não é verdade? Se eu não estiver fechando aqui, eu não consigo pôr bolinha nenhuma. É isso. Essa é a ideia. Tá bom? Agora, essas bolinhas, não, desculpa, essas cargas transportam energia. Elas têm energia cinética, né? Então, elas estão se movimentando. Só que quando passa por esse caminho onde aparecem as resistências elétricas, essas cargas perdem energia. Elas perdem energia cinética, certo? Essa energia é transformada em energia térmica. Tudo bem? Mas pode apostar que a corrente de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Tá? Então, a perda de energia lá no meio do caminho faz com que a corrente de entrada seja baixa. A corrente de saída também vai ser baixa. Ah, mas não tem perda no meio do caminho porque não tem resistência elétrica. Bom, então a corrente poderia ser infinita. Se não tivesse resistência elétrica, a corrente poderia ser infinita. Então, quem limita a corrente elétrica? A resistência do caminho. Tá certo? Mas uma vez limitada a corrente de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Sim. Beleza? Legal. Foi uma boa pergunta, porque muita gente faz essa confusão. Fala assim, então vai gastando energia, portanto a corrente lá é menor do que aqui. Não. Corrente é uma coisa, energia é outra. Vai gastando energia sim. Mas gasta energia em todos os pontos ao mesmo tempo. Não pensa você que a corrente elétrica entra aqui, então primeiro gasta energia neste, depois gasta energia neste, depois gasta... Não, é tudo ao mesmo tempo. Não é um tubo de bolinhas? As bolinhas não movimentam todas ao mesmo tempo? Então, ao mesmo tempo, perde-se energia aqui, aqui e aqui. Perde-se energia no circuito todo ao mesmo tempo. Beleza? Tudo bem até aí, sim ou não? Sim? Então, terceira característica. Isso é importante, tá? Por que a gente fez a associação dos resistores? Para poder dissipar mais, certo? Tudo bem? Se eu não consigo dissipar muito com o resistor sozinho, com vários resistores eu consigo dissipar mais. Então, você pode apostar que a potência equivalente desse conjunto deve ser igual à potência dissipada pelo primeiro, mais a potência dissipada pelo segundo, mais a potência dissipada pelo terceiro. Tá certo? A ideia era conseguir dissipar mais potência. Conseguir. Pronto. Cada um dissipa um pouquinho, todos juntos dissipam um pouco. Tudo bem? Vou dar uma perguntinha para vocês, rapidinho. Assim. Você lembra como é que calculava a potência dissipada? Putz, estava naquela luz inicial. Ah, maldito, você já pagou. E agora? É igual a potência elétrica. É a potência elétrica, que é U vezes I, certo? Certo. Ou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre F. Tá, então vamos pensar assim. O que é igual para todo mundo aqui? DDP ou corrente? Corrente. Então eu quero a relação que fala de potência, corrente e resistência. Potência igual quadrado. R ao quadrado. Beleza. Então eu vou pegar essa, tá? Que fala de corrente, resistência e tal. R ao quadrado. Então, olha só, eu vou definir uma coisa aqui, uma coisa importante. Presta atenção nessa definição, tá? Chamamos de resistor equivalente ao resistor imaginário que sozinho, sobre a mesma DDP, dissipasse a mesma potência que todos eles juntos. Chamamos de resistor equivalente àquele que sozinho, sobre a mesma DDP, dissipasse a mesma potência que todos eles juntos. Aqui está a definição de resistor equivalente. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque tem um análogo na mecânica. Tá? A ideia é exatamente a mesma. Na mecânica, tem a aula de pipoca, a aula de quem que é que fala princípios da dinâmica? Pimenta? É o Pipoca. Pipoca, princípios da dinâmica. Tá? O Pipoca não falou sobre resultante de forças?
que Pipoca falou para vocês alguma coisa assim. O que é resultante? É uma força imaginária que sozinha, atuando sobre aquele mesmo corpo, produziria a mesma aceleração que todas as forças atuando juntas. Não é verdade? Então, a resultante era uma força imaginária. Então, por que eu calculo a resultante? Para ficar mais fácil achar a aceleração. Tá certo? Isso era o Pipoca lá na mecânica. Agora eu estou com um conceito análogo na eletricidade, tá? O conceito análogo é resistor equivalente é o quê? É aquele que sozinho, sob a mesma DDP, dissiparia a mesma potência que todos eles juntos. Mas se é imaginário, por que eu calculo? Porque fica mais fácil para achar a corrente. Tá legal? Beleza? Então, olha só. Potência dissipada pelo resistor equivalente poderia ser escrito assim, ó, resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado, R ao quadrado. Isto seria igual à potência dissipada no primeiro, R1 e ao quadrado, mais a potência do segundo, R2 e ao quadrado, mais a potência do terceiro, R3 e ao quadrado. Beleza? Tá, professor, mas a corrente não é igual para todos? Posso pôr em evidência aqui? Pode. Aí não vai ficar multiplicando os dois lados? Vai. Pode simplificar? Pode. Pronto. O I ao quadrado cai fora da relação. Divido os dois lados da igualdade por I ao quadrado cai fora e sobra o quê? Que a resistência do resistor equivalente deve ser igual à resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais a resistência do terceiro. Numa associação em série de resistores, a resistência equivalente é a soma das resistências. Legal? Tá? Então não é mais fácil trabalhar com só? Não, cara, ele não aguenta dissipar tanta potência. Então, esse resistor equivalente é imaginário por causa disso, porque não existe um cara que aguente isso. Tá certo? Mas a ideia é super simples. Eu poderia, para efeito de cálculo, trocar todos os resistores do circuito por um único equivalente. Faço os cálculos e depois volto para o meu circuito original para ver o que está acontecendo. Certinho? Professor, Fala, bem. eu acho que não ficou muito claro para mim, não, a definição. Você poderia repetir, por favor? Vou repetir, tá? Ó, é igual a definição de resultante. Resistor equivalente é um resistor imaginário, que não existe fisicamente, tá? É um resistor imaginário que sozinho, naquela DDP, dissiparia a mesma potência que todos eles juntos. Por que é imaginário? Por que eu não posso? Posso, só que eu vou ter que arrumar um resistor que dissipe toda essa potência. Eu não vou encontrar isso no mercado. Tá certo? Então, eu trabalho com vários resistores de potência baixa, todos eles juntos dissipando bastante. Por exemplo, eu preciso dissipar 1 watt. Eu preciso dissipar 1 joule por segundo. Aí eu vou para o mercado e só encontro resistores de 1/8 de watt. O que eu faço? Compro 8. Compro 8 e associo em série. Cada um dissipa 1/8, todos juntos dissipam 1 watt. Certo? Então, eles trabalhando juntos, é como se fosse um cara sozinho dissipando 1 watt. Tá ok? Beleza? Essa é a ideia. Tá, agora, é importante você guardar esse conceito, porque há outro tipo de associação. E aqui as pessoas se atrapalham por não pensar conceitualmente. Então, também posso associar resistores em paralelo. Vou apagar aqui.
Que legal. Hoje não tem barulho aqui na cozinha. Hoje não tem ninguém fritando nada. Ah, joia. Vamos lá. Associação em paralelo. Bom, uma associação em paralelo poderia ser representada assim. Vamos supor 3 resistores associados em paralelo. Vamos chamá-los, então, de R1, R2 e R3. Aí, esse conjunto vai ser submetido a uma certa DDP. Eu vou ligar aqui aos polos positivo e negativo de uma bateria, por exemplo. Tá? Então, eu estou estabelecendo entre os extremos da associação uma certa DDP. Vou chamar de U. Ok? Bom, esse conjunto apresenta uma certa resistência, forma uma corrente elétrica nesse circuito. Tá? Sempre no sentido do polo positivo para o polo negativo. Daí. Pronto. Então tá. Agora, olha só o que acontece. Eu submeti esse conjunto a uma certa DTP. Portanto, entre estes 2 pontos do circuito, está vendo esses 2 pontos que eu estou marcando aqui, ó? Entre esses 2 pontos do circuito, vamos chamá-los de A e B, eu estabeleci uma DDP. Certo? Agora, pensa bem, o resistor R1 está ligado entre os pontos A e B. Portanto, a DDP nele é a DDP entre os pontos A e B. Vale 1. O resistor R2 também está ligado entre os pontos A e B. Portanto, a DDP nele também vale 1. O resistor R3 também está ligado entre os pontos A e B. A DDP vale 1. Então, o que caracteriza uma associação de resistores em paralelo é que todos eles trabalham sob a mesma DDP. Ok? Então, isso é importante. Então, características de uma associação em paralelo. A primeira delas, a mais importante, tá? Numa associação em paralelo, todos trabalham sob a mesma DDP. Professor, Fala. eu fiquei uma dúvida. Por que na série as DDPs são diferentes DDPs, mas nessa aí é uma DDP igual a todos? Isso que eu não entendi. Porque na série, o Henrique, deixa eu só representar uma série aqui. Tá? O primeiro está ligado entre os pontos A e B. O segundo resistor está ligado entre os pontos B e C, não é mais entre A e B. O terceiro resistor está ligado entre os pontos C e D, não é mais BC, não é AB. Tá? Então, esses resistores não estão ligados entre os mesmos 2 pontos do circuito. Agora, aqui, ó, o resistor R1 está ligado entre os pontos A e B, ao mesmo tempo em que o resistor R2 está ligado entre A e B, ao mesmo tempo em que R3 está ligado entre A e B. Portanto, o que caracteriza a associação em paralelo é que todos os elementos da associação estão ligados entre os mesmos 2 pontos. Tá? Então, se eu estabelecer uma DDP entre esses 2 pontos, como todos estão ligados entre esses 2 pontos, a DDP acaba sendo igual para todos. Agora, numa associação em série, não. O primeiro elemento está ligado entre os pontos A e B. O segundo elemento entre os pontos B e C. Quer dizer, se eu tiver uma DDP entre A e B, ela não necessariamente será igual a DDP entre B e C. Que não necessariamente será igual a DDP entre C e D. Pode acontecer de serem iguais? Pode, mas seria uma coincidência. Tá? Então, aqui eu posso ter DDPs diferentes
E isso vai depender dos valores das resistências, R1, R2 e R3. Agora, uma coisa importante, aqui como o caminho da corrente elétrica é único, a corrente é a mesma para todos. É um único caminho, então a corrente é igual para todo mundo. Aqui não. Na associação em paralelo, olha só o que vai acontecer. Submeti o conjunto a uma certa DDP, formou uma corrente elétrica aí. Quando a corrente chegar no nó A, ela vai ter 3 caminhos possíveis, não vai? A corrente poderia ir para cima, passar pelo meio ou descer. O que vai acontecer, então? Olha, os 3 caminhos oferecem resistência. Não necessariamente iguais, tá? Podem ser resistências diferentes, mas os 3 caminhos oferecem resistência. Então, sabe o que vai acontecer? Quando a corrente I chegar nesse nó, ela vai acabar abrindo em parcelas. Vai vir uma parcela aqui para cima, que eu vou chamar de I1. Vai vir uma parcela aqui para o meio, que eu vou chamar de I2. E uma parcela aqui para baixo, que eu vou chamar de I3. Do outro lado, essas 3 correntes vão se juntar de novo no nó B. Elas vão se somar de novo e vai sair a corrente. Então, o que diferenciou agora é que, apesar de todos trabalharem sobre a mesma DDP, cada um deles pode ter uma corrente elétrica diferente. Percebeu que isto e aquilo são opostos, são inversos? Aqui, corrente é igual para todos, DDP não. A DDP é a soma das DDPs. E aqui? Aqui, DDP é igual para todos. Corrente não. A corrente total é a soma das correntes. Legal? Então, são realmente dois tipos de associação que têm propriedades opostas. Por isso, é fundamental você guardar as 2 primeiras propriedades de cada associação, pelo menos. E lembrar que a associação você faz para ter mais potência. Tudo bem? Então, ó, segunda propriedade. Guarde isso. A corrente total da associação é a corrente do primeiro, mais a corrente do segundo, mais a corrente do terceiro. Agora eu tenho 3 caminhos diferentes, a corrente abre em parcelas. Só assim, a título de comentário, na associação em série, eu mostrei para você que a DDP total é a soma das DDPs. Então, na prática, as pessoas costumam dizer que a associação em série é divisora de tensão, porque ela pega a tensão total, a DDP total, e quebra em parcelas. Certo? Eu vou ter uma parte da DDP para cada um deles. Esta daqui pega a corrente total e quebra em parcelas. Por isso, a associação em paralelo, lá nos cursos de eletrônica, é chamado de associação divisora de corrente. A corrente total chega aqui e divide. O verbo dividir aqui é perigosíssimo. Tá? O verbo dividir aqui pode levar você para uma armadilha. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá bom? O verbo correto aqui não é dividir. O verbo correto aqui é somar. Legal? A corrente total é a soma das parcelas. A corrente total é a soma das parcelas. Não use o verbo dividir corrente, porque senão você cai numa armadilha. Tá? Eu vou te mostrar uma armadilha. Questão do vestibular, tá? São 3 lâmpadas, uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Questãozinha do vestibular. Tá. Aí ele conta para você uma historinha assim. Num circuito formado por lâmpadas associadas, lâmpadas idênticas associadas em paralelo, a corrente total I divide em 3 parcelas iguais. I sobre 3
I sobre 3 e I sobre 3. E aí está tudo certo, tá? Se forem 3 lâmpadas idênticas, elas têm a mesma resistência, nós vamos trabalhar com a mesma corrente, tá? A corrente vai abrir igualmente para cada uma delas. Aí o enunciado da questão fala assim: e se uma delas queimar, quais serão as correntes elétricas nas outras mãos? Aí o que o Gaiato pensa? O cara fala assim: a corrente chegou aqui e dividiu em 3 partes iguais. I sobre 3, I sobre 3, I sobre 3. Aí uma delas queima e não funciona mais. Então a corrente chega aqui e divide em 2 partes iguais. Então vai ser I sobre 2 e I sobre 2. Perdeu a questão. Acabou de perder a questão. Isso que ele falou foi uma bobagem. Tá? Se a de cima queimar, quais serão as novas correntes lá de baixo? Ué, não mudou a DDP para elas. A DDP continua a mesma. Então não muda a corrente, elas continuam com I sobre 3 e I sobre 3. Ué, então não muda nada? Muda. Muda a corrente de entrada. A corrente de entrada que antes era I, passa a ser I sobre 3 mais I sobre 3. 2I sobre 3. Se uma delas queimar, diminui a corrente de entrada. Mas a corrente de cada uma das que ficaram continua a mesma. Vou te dar um exemplo em termos práticos, tá? Para você entender de vez. O que caracteriza a associação em paralelo é o fato de que todos trabalham sobre a mesma BDP, certo? Agora, pensa num circuito elétrico que você conheça super bem, onde todo mundo trabalha na mesma BDP. Tenta imaginar. Está demorando, cara. Eu não conheço quase nada do circuito elétrico. Conhece, você usa eletricidade o tempo todo. Fala aí para mim. Todo mundo na mesma BDP. Quem é? Sua casa. A casa. Claro, sua casa, minha. É isso mesmo. Sua casa, você liga os aparelhos elétricos nas tomadas. Qual é a BDP das tomadas? 110 volts. Então, estão todos sobre a mesma BDP. Todos os aparelhos elétricos da sua casa estão associados em paralelo. Todos na mesma BDP. Tá, aí o cara chega em casa de noite, foi para gandaia, volta de madrugada, está tudo desligado na casa dele. Tá? Chega de madrugada, ele entra na sala e acende a luz da sala. Acendeu? Beleza, está tudo clarinho, bonitinho. Aí ele larga a luz da sala acesa e vai para a cozinha, pegar um copo d'água, tá? Ele vai lá e acende a lâmpada da cozinha. Quando ele acende a lâmpada da cozinha, a da sala brilha menos, né? Quando o cara acende a lâmpada da cozinha, da sala brilha menos. Você está na sala, alguém foi para a cozinha e acendeu a luz. A da sala brilha menos? Não. Claro que não, ela continua do mesmo jeito, não continua. Aí o cara larga a luz da cozinha acesa e vai no banheiro e acende a lâmpada do banheiro. Quando ele acende a lâmpada do banheiro, a da sala brilha menos? A da cozinha brilha menos? Aí ele está lá no banheiro, olha que azar, queimou a lâmpada do banheiro. Agora a da sala vai brilhar mais. Bobagem, eu estou falando para você que bobagem. Tá? O fato da lâmpada da sala estar acesa, tá? Não tem nada a ver com você acender a da cozinha ou a do banheiro. Tá? Então, você ligou um equipamento na tomada, 110 volts, está lá funcionando. Aí você pega outro equipamento e liga em outra tomada. Aquele vai funcionar menos? Ele vai continuar funcionando do mesmo jeito? Então, uma das características mais importantes da associação em paralelo é que cada um deles é independente dos outros. Tá? Aqui eu tenho correntes I1, I2 e I3. A corrente total é I1 mais I2 mais I3. Mas o de cima queimou. Tá, o de cima queimou, desaparece a corrente I1. Então, qual vai ser a nova corrente de entrada? I2 mais I3. A corrente de entrada é I1 mais I2 mais I3. Queimou esse cara. Agora, a corrente de entrada é I2 mais I3. Queimou isso também. Então, quem é a corrente de entrada agora?
3. Percebeu? Tá? Então, quando você usa o verbo dividir, você cai nesta armadilha. E é o que a banca examinadora tenta fazer com os candidatos. Entra uma corrente I para 3 lâmpadas iguais, I sobre 3, I sobre 3, I sobre 3. Queimou a de cima. Qual é a nova corrente nas outras duas? O cara cai na armadilha. Ah, estava dividindo sempre igual. Queimou essa, então vai dividir igual. Metade para cá e metade para cá. Perdeu. Perdeu malandro. Você usou o verbo dividir, você caiu na armadilha. Então, não é dividir, é somar. A corrente total é a soma das parcelas. Ah, desapareceu uma parcela. Então, a corrente total diminuiu. Desapareceu mais outra parcela. Diminuiu a corrente total. Desapareceram as 3. Então, a corrente total é 0. Beleza? É isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá legal? Galera, essa conversa era muito importante. Principalmente no que se refere à interpretação de uma associação em paralelo. Tá? Isso que a gente conversou é para não esquecer mais. Tá? Não é paralelo porque os resistores estão desenhados paralelos um ao outro. Tem nada a ver com o fato de desenhar e colocá-los paralelos. Tá? Chama-se associação em paralelo porque cada um deles é um elemento independente. E a gente deve entender assim. Tá? São elementos independentes que trabalham paralelamente sobre a mesma DDP. Tá? São independentes, um não depende do outro, mas trabalham todos paralelamente sobre a mesma DDP. Beleza? Beleza? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Joia. Eu vou só colocar mais 2 características e na próxima aula a gente vai fazer os exercícios, tá? Aqui agora é rapidinho. A terceira característica. A potência equivalente a essa associação continua sendo a soma das potências. Eu fiz a associação porque eu quero dissipar mais potência. A potência equivalente é a soma delas. Agora, o que é igual para elas? Corrente ou DDP? DDP. DDP? Então, pensa numa relação entre potência, DDP e resistência. U ao quadrado sobre... Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Ótimo. Então, U ao quadrado sobre R equivalente deve ser igual. Potência dissipada no primeiro. U ao quadrado sobre R1 mais U ao quadrado sobre R2 mais U ao quadrado sobre R2. Ok? Então, a potência do resistor equivalente é a soma das potências. Como a DDP é constante para todos, eu vou escrever potência dessa forma. O U ao quadrado aparece em todos os termos. Posso simplificar isso. E a equação fica como? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R2. Numa associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente é sempre igual à soma dos inversos das resistências. Beleza? Conversa longa, mas importante, tá? Vamos deixar então para a próxima aula. Na próxima aula a gente fala do exercício. Ok? Está tudo sob controle? Senhora? Uhum. Professor, Tudo bem? Fala. você Vamos pode... lá. Eu mesmo. Bom dia. Eu perdi um pouco a parte de por que você usou a equação do U sobre R. Aqui, né? Isso. Tá, Samuel, a minha escolha foi a seguinte, tá? Como eu quero chegar na equação da resistência equivalente, quando eu falo em termos de potência, eu tenho que pensar numa relação que envolva potência e resistência.
certo? Só que aí, para simplificar a equação, eu vou pegar a terceira grandeza dessa relação como sendo uma que seja igual para todo mundo. Então, você lembra que na associação em série, igual para todo mundo era corrente? Ah, tá, A entendi. potência é R e o padrão. A corrente é igual para todos. Ah, Agora, o que é igual para todos? A DDP, né? Então, pensei que potência é 1 quadrado sobre R. Foi uma questão de conveniência, tá? Para eu poder simplificar a relação e definir o que é resistência equivalente. Tá legal, senhor? tá bom, obrigado. De nada. Ó, aqui, ó, a gente vai usar sempre a relação dessa forma. Tem professor que fala assim, para dois resistores faz assim, para resistores iguais faz assim. Tá, isso depois a gente discute, tá? Atalho é para quem já conhece o caminho, tá? Tudo bem? Primeiro vamos aprender a usar o caminho. Galera, queria ficar com vocês o dia inteiro, tá? Vocês acabaram de me ajudar a inaugurar o meu escritório novo. Estou super feliz que tenha sido a estreia, tenha sido com vocês, tá bom? Guarda isso aqui e na semana que vem a gente faz os exercícios. Tá joia? Então tenham um bom fim de semana, descansem, tá? Semana que vem a gente volta a conversar. Depois eu ponho a foto da luz inicial, que é um resumão, tá? Eu ponho para vocês, tá? Joia? Até mais, galera. Bom fim de semana. Valeu, Tchau, professor. Bom Até semana que feriado. vem. Obrigada. Para vocês também, descansem, tá? Vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, professor. Bom Tchau, dia. senhor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Larissa. Bom fim de semana. Para você também.